Capítulo 11. Consciência política. O despertar. 1907. 2 anos passaram na vida de Rodolfo, os quais serviram para ele se integrar na vida da grande capital e, ao mesmo tempo, absorver a mentalidade reinante dessa mesma cidade, muito diferente daquela que prevalecia em Leiria. Os tristes e duros acontecimentos ocorridos com o seu pai eram como cicatrizes que nunca mais iriam abandonar o seu espírito. Embora se fossem desvanecendo com o tempo, não podia apagar completamente essas memórias que se traduziam em imagens durante o sono, fazendo-o acordar no meio de terríveis pesadelos. Restava-lhe a consolação de considerar o seu passado como uma ajuda para superar os obstáculos e adversidades que faziam parte daquela floresta de betão. Pelo menos, tinha servido para qualquer coisa. A rotina diária da sua vida concentrava-se nesses 2 contextos de trabalho e amizade, que se desenvolveram e consolidaram com o tempo. Nas suas relações com Tony, Rodolfo tinha um sentimento de segurança, como uma certa certeza de que ele nunca lhe negaria um teto para dormir e as refeições diárias, não só porque faziam parte da sua remuneração, mas sobretudo devido à amizade que reinava entre os dois. No segundo ano de estadia no armazém de Tony, este último começou a pagar-lhe um montante simbólico como um complemento que com o tempo se ia atualizando a pouco e pouco. Estes aumentos, aliados às gratificações que recebia dos clientes quando transportava os caixotes de mercadorias, permitiam-lhe amealhar ligeiramente. Adicionalmente, também era muito bem pago quando, após terminar o trabalho, acordava com eles a entrega das mercadorias diretamente no seu domicílio. Apesar de ter tido uma experiência bastante negativa em termos familiares, Rodolfo ambicionava ter a sua própria família, onde não reinaria a incompreensão e brutalidade, onde os sentimentos de amor prevaleceriam acima de tudo, a compensação de tudo aquilo a que ele tinha sido sujeito anteriormente. Para conseguir isso, tinha de oferecer estabilidade aos seus, e uma maneira de o fazer era através dessa poupança, o fruto do seu trabalho e do seu sacrifício diário. Os seus dias eram completamente ocupados com o trabalho distribuído entre o Tony e o Vítor, e ao fim da tarde, quando não estava a chover, continuava a dar os seus passeios nas margens do Tejo até voltar ao armazém. Tinha-se habituado à estratégia e às caras dos elementos mais selvagens que faziam parte do submundo das docas, onde a delinquência juvenil proliferava. Inclusivamente, tinha-se tornado amigo daqueles que demonstravam uma atitude pacífica, na sua maior parte vítimas daquele núcleo social e tentando ao mesmo tempo ajudá-los naquilo que podia. Este seu comportamento favorecia as suas relações e chegou a obter proteção da parte de alguns como resultado desta aliança. De qualquer maneira, Rodolfo era um destemido, e ao mesmo tempo o seu instinto de sobrevivência preponderava em relação a todas as circunstâncias pelo facto de ter a consciência de que se encontrava sozinho, apesar de todos os contextos de amizade que pudessem existir. A única pessoa da sua idade e que considerava como amigo era o filho do Vítor, com o qual começou a encontrar-se no seu domicílio durante algumas tardes de domingo. Numa tarde do mês de maio, durante a semana e após alguns largos meses de trabalho como engraxador, Vítor convidou a almoçar e passar a tarde com o seu filho José, aquele que, segundo ele, tinha tido a sorte de receber uma educação diferente da dele e da de Rodolfo. José era um ser introvertido, muito concentrado nos seus estudos, sobretudo na área de literatura. Foi através desta relação estreita com ele que Rodolfo, com a contribuição do seu dom natural de autodidata, se integrou nas obras literárias clássicas dos famosos escritores portugueses daquela época. Durante a semana, antes de adormecer e lutando contra o cansaço que o invadia pelo dia de trabalho exaustivo por que tinha passado, lia umas dezenas de páginas dos livros que José lhe emprestava, às vezes até mais, o que contribuiu e consolidou a sua cultura pessoal. Leu as obras de Júlio Diniz, Alexandre Herculano, Eça de Queiroz e Aquilino Ribeiro, entre outros escritores desse período da história portuguesa. Para não falar da famosa obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, que se enquadrava plenamente no seu mundo de sonhos sobre o período das descobertas pelos lendários navegadores portugueses. Ele e José complementavam-se mutuamente, dados os seus caráteres bastante opostos. A força e coragem de Rodolfo era admirada por José
e em contrapartida a capacidade de cultura e educação de José era alvo de idolatração da sua parte. Rodolfo podia-se considerar como o seu único amigo, pois José tinha um comportamento extremamente diferente dos outros adolescentes e, devido a esse facto, era marginalizado, alvo de insultos e por vezes até mesmo agredido. Era nesse momento que ele pedia a ajuda de Rodolfo, que com a sua habitual coragem resolvia estas situações partindo o nariz aos que o perseguiam e agrediam fisicamente. Sem que se apercebesse disso, Rodolfo transformava-se no guarda-costas do seu amigo e esse facto era extremamente reconhecido por ele e pelos seus pais. José não só era um intelectual com uma formação diferente daqueles que o rodeavam, como também não possuía uma constituição física que lhe permitisse responder a este tipo de perseguições e agressões, tornando imprescindível a intervenção e proteção de Rodolfo, ou de alguns outros jovens das docas que se tinham tornado conhecimentos do mesmo. De qualquer maneira, para Rodolfo a dor não era uma novidade, até estava tão habituado que quase se tinha tornado familiar, isto devido a todo o tipo de maltratos exercidos pelo seu pai. Tu és o único verdadeiro amigo da nossa idade que eu tenho, Rodolfo. Estou muito feliz por o meu pai te ter trazido à nossa casa. Na escola, os outros alunos andam sempre a fazer pouco de mim, e aos poucos e poucos habituei-me a esse comportamento, explicava José ao seu amigo. Não tens nada para agradecer, José. Aquilo que eu faço vem do coração e como reconhecimento pelo apoio e ajuda que o teu pai me deu quando cheguei a Lisboa, para não falar da amizade que nasceu entre nós, respondeu Rodolfo com um olhar profundo que traduzia os puros sentimentos que tinha por ele. O Rodolfo era muito honesto e vertical nos seus pensamentos e nos seus atos. Talvez até demais, porque às vezes acabava por ser prejudicado. Mas não podia evitar este seu caráter extremamente radical. Também estou muito contente que partilhes comigo todos estes livros que te empresto e pelos quais tu te interessas tanto. Para te dizer a verdade, fiquei bastante surpreendido por esse teu entusiasmo ao leres estas obras. Para quem não teve a oportunidade de estudar, como eu tenho, imagino o que teria sido na tua vida se tivesses tido uma educação esmerada. Terias tido um futuro completamente diferente. Já não precisavas de engraxar sapatos e carregares caixotes de mercadorias nos teus ombros. Custa-me bastante verificar essa tua situação, dizia José com um franco ar de consternação. Sabes, José, uma coisa que tens de compreender e aceitar é que cada um de nós tem um destino diferente e não é obrigatoriamente justo. É aquilo que é, o que se apresenta aos nossos olhos e que temos de vencer, reagindo contra as adversidades que a vida nos traz. É através delas que nos tornamos fortes. Talvez que o dia da manhã me reserve algo melhor. O importante é nunca desistir e nunca perder a esperança. Imagina-se de um momento para o outro te encontrasses na minha situação. O que é que farias? Eu nem posso imaginar uma coisa dessas, Rodolfo. Com o meu caráter, de certeza que acabava mal em pouco tempo. Não tenho a tua coragem e tenho interesses que não são comuns à maior parte dos adolescentes da nossa idade. Alguns até me chamam cobarde por eu me recusar a lutar contra eles. Também achas que eu seja um cobarde? Nada disso, José. Eu penso que em certas situações somos forçados a assumir atitudes de autodefesa que obedecem aos nossos instintos de sobrevivência. Aqueles que nos impelem a defendermos-nos como meros animais através da agressão física. É como na guerra, num campo de batalha, em que todos são heróis, mas ao mesmo tempo todos sentem o mesmo pânico, o mesmo medo, e é precisamente isso que os faz continuar a lutar. Olha, pior do que a agressão física é o abuso moral e psicológico. Quanto ao teu comportamento que dizes ser diferente dos outros, penso que não é mais do que a expressão da tua inteligência, da tua capacidade de compreenderes e interpretares as coisas e acontecimentos de uma maneira fora do comum. E não há nada de mal disso. És simplesmente tu e é tudo, dizia Rodolfo com uma atitude asseguradora. José olhava para o seu amigo com um profundo ar de admiração, como se no íntimo desejasse ser como ele. Rodolfo prosseguiu a sua linha de pensamento e as suas palavras denotavam claramente a influência e a cultura que ele tinha adquirido naqueles quase 2 anos de convívio. Tinha evoluído bastante através da leitura quase diária dos livros que José lhe emprestava. Não eram só obras de autores portugueses que lia, mas também de escritores estrangeiros como Victor Hugo, Dostoiévski, Tolstói e outros que induziam noções de conteúdo social, político e religioso, e sobretudo filosófico no seu espírito.
Como resultado desta sua prática diária de leitura de livro após livro, Rodolfo expressava-se muitas vezes através de um vocabulário que surpreendia não só o José, como muitos adultos letrados. Principalmente aqueles que o não eram, ficavam surpreendidos pela riqueza posta nas suas palavras a quando de uma simples conversa. Tinham a sensação de estarem a falar com um adulto bastante culto e bastante experiente, e não com um rapaz da sua idade. Foi através desta autoformação que ele impôs a si mesmo que mais tarde lhe foi possível escrever as cartas para os seus amigos e familiares e que constituíam autênticas obras de literatura. Nunca poderia imaginar que muitos anos depois, e já no curso do inverno da sua vida, iria ler essas cartas ao seu neto Miguel antes de as enviar aos seus destinatários. Deve estar consciente de uma coisa, José. Através dos livros que me deste para ler, deves ter verificado que alguns autores se exprimiam de uma forma muito particular, tendo uma visão sobre a vida bastante diferente da maioria da sociedade. Se queres saber aquilo que penso sobre o facto de ser diferente, posso dizer-te que, por uma questão de lógica, acho que uma pessoa só se pode distinguir da banalidade através das suas ideias. Se tivéssemos tido a possibilidade de viver nos tempos de Galileu ou de Leonardo da Vinci e partilharmos a sua existência como meros aprendizes da sua arte e ciência, chegaríamos à conclusão que também eles eram discriminados e censurados pela sociedade da época, dada a sua incompreensão sobre as suas visões. Foi exatamente por terem sido génios que foram discriminados, o que significa que há um certo preço a pagar pela nossa inteligência, prosseguiu Rodolfo. Tu és um perfeito exemplo de uma pessoa que evoluiu de uma maneira diferente da dos meus colegas, que embora estudem as mesmas matérias que eu, não atingem o que está escrito entre as linhas dessas obras. São pessoas que estudam meramente para obterem um diploma que lhes permita ganhar bem a vida, ignorando a função cultural que existe quando da sua formação, exclamou José. Eu olho para ti quando falas e penso sinceramente que sabes mais do que eu, sobretudo tendo em consideração que te educas a ti próprio de uma maneira autónoma através da leitura, o que acho admirável. É a ti que eu tenho que agradecer, José. És o único amigo que eu tenho e nunca irei esquecer-me disso, nem da tua família. Podes crer nas minhas palavras, disse Rodolfo, dando um abraço de amizade sincero e profundo a José. Sabes uma coisa? Por vezes sonho que faço parte daqueles estudantes universitários que tiveram a coragem de se expressar nas suas convicções sociais e automaticamente políticas. Naquele ano de 1907, os estudantes da Universidade de Coimbra tinham-se manifestado de uma forma muito clara e radical contra o regime de João Franco, reclamando reformas de caráter educacional e político no seio da universidade, pelo que ficou a ser denominada como a Greve Académica de 1907. De uma certa forma, esta manifestação tinha feito com que Rodolfo reafirmasse as suas ideias sobre neutralidade política, apesar da expressão revolucionária que a pudesse revestir. Na realidade, e por mais imparcial que fosse, tudo o que pudesse contrariar o regime autoritário imposto pelo regime monárquico era considerado automaticamente como sendo revolucionário. Eu não tinha coragem, Rodolfo, mas admiro o que eles fizeram. Já viste que eles foram reprimidos pelas forças da ordem e até se consta que alguns deles foram mortos pela polícia política? Isso é mais do teu género, e essa é outra característica tua que eu aprecio bastante. É como se fosses o meu herói. Rodolfo riu-se mais uma vez com estas palavras de admiração da sua parte. Sabes que antes destas ocorrências eu nunca tinha pensado quanto importante é a presença e a intervenção dos intelectuais na luta para mudar a sociedade num sentido mais construtivo. A realidade é que eles não só protegem a sua esfera social, como a causa da classe trabalhadora. Já pensaste nisso? Perguntou Rodolfo ao seu amigo. Por acaso não, mas tens razão. É certo que os universitários são discriminados socialmente pela classe menos abastada, aqueles que não têm possibilidades de estudar. Mas o facto é que nos esquecemos da importância do seu papel em termos de mudança e evolução social. Exatamente. É essa a questão fundamental, José. Podes acreditar que se não fosse a greve académica, haveriam muitas situações que continuariam no segredo dos deuses, o que me leva à conclusão que os dois extremos sociais estão ao mesmo tempo interligados e dependentes. Se tu estivesses no meio deles, então é que seria uma verdadeira revolução, exclamou José com um sorriso nos lábios.
Rodolfo pensou nas palavras de Tony quando lhe tinha pedido para nada dizer a José sobre as reuniões que ocorriam no seu armazém. Não era que em algumas ocasiões não tivesse vontade de falar a alguém, mas neste caso a prudência é que ditava as regras do jogo político em que já estava inserido, mesmo que indireta e involuntariamente. Mas era um facto que José não estava errado na análise que fazia sobre o seu caráter, aquela forma de estar que ele próprio não conseguia ocultar e proveniente de todos os acontecimentos que faziam parte do seu passado familiar, o que às vezes até o tornava irascível. O espírito rebelde de Rodolfo estava a ser alvo de um apaziguamento gradual pelo apoio que obtinha da parte da família de Vítor e de Tony. No entanto, estes dois núcleos de amizade tinham diferenças profundas e radicais. Vítor era um homem de família, enquanto Tony tinha o espírito de combatente, daqueles combatentes que lutavam clandestinamente contra o sistema político em vigor. Com o tempo, Rodolfo começou a achar estranha a razão daquelas reuniões tardias que ocorriam uma ou duas vezes por semana no armazém onde dormia e para as quais nunca tinha sido convidado. Inclusivamente tinham evitado a sua presença. Tony nunca se tinha referido a este tipo aparente de confraternização, o que não era normal, dado que ele já tinha 14 anos de idade. Rodolfo não se considerava mais como uma criança, que pudesse ser eventualmente marginalizada pelo mundo dos adultos. No entanto, dado o seu alinhamento em relação a tomadas de posição de caráter político, Rodolfo foi interpretando estas reuniões com base na sua própria ingenuidade, portanto desprovida de qualquer suspeita sobre o que se estava realmente a passar. Um dia, a meio do mês de junho daquele ano de 1907, Tony abordou no fim do trabalho. Se não te faz diferença, Rodolfo, peço-te que venhas mais tarde para o armazém, porque eu e os rapazes temos uma reunião imprevista a fazer. Se quiseres, posso dispensar-te nas primeiras horas matinais de trabalho. Isto se te sentires cansado, é evidente. Não há nenhum problema, Tony. Hoje, depois do trabalho, vou passear um bocado para os lados do Terreiro do Paço. E até sou capaz de ir a pé até ao Chiado, ao Café Brasileira, onde o Fernando Pessoa costuma escrever as suas obras. Adoro aquele lugar só de pensar nisso. Sabe que costumo passar nos cafés que se dizem frequentados por alguns escritores célebres? Há também o Café Martinho da Arcada, que tem mesas reservadas para os intelectuais. Não é do teu conhecimento que existe uma concentração de intelectuais nesses cafés e que aparentemente discordam da situação política que o nosso país enfrenta nos dias de hoje? Qualquer dia a polícia política fecha-lhes as portas. Esse tipo de café já tem tradições que datam de anos e anos. Ainda me lembro do meu pai falar de um café chamado Botequim do Nicola, que também tem a alcunha de academia, por causa dos intelectuais que afluíram a esse local já nessa época. Tony explicava este facto e Rodolfo não pôde evitar de notar o conteúdo político das suas palavras. Não sabia, Tony, mas pensando bem, acho que é natural isso acontecer, porque são lugares de convívio onde se trocam ideias de todos os tipos. Os escritores têm hábitos diferentes dos nossos e os seus comportamentos devem ser também diferentes. São como os pintores, aqueles que criam arte. Não é que eu conheça algum. Eu não tenho dinheiro para pagar um café. Até porque não gosto, mas pode acreditar que às vezes, antes de adormecer, imagino estar a engraxar os sapatos de um desses escritores tão famosos. Tony começou a rir bastante alto, proferindo: isto são mesmo coisas tuas, Rodolfo. Só tu é que podias dizer uma coisa dessas. Para te ser totalmente franco, eu acredito sinceramente que nasceste para ser poeta ou escritor, meu rapaz. É pena que a vida não te tenha proporcionado uma situação melhor do que aquela que eu te posso oferecer ou contribuir, para ser mais exato. Já notei que começas a ter opiniões muito pessoais sobre vários assuntos. Talvez que um destes dias possas juntar-te à rapaziada, porque precisamos de sangue novo e com muita coragem. Nesse momento, Rodolfo apercebeu-se que nas palavras de Tony reinava um certo interesse na sua presença naquelas reuniões, sobretudo quando ele proferiu a palavra coragem. Para que seria precisa coragem para assistir a essas reuniões? Seria que estavam a contar com ele para alguma coisa em que fosse necessário ter sangue frio? Sei que tens o hábito de ler os livros que o teu amigo José te empresta antes de adormeceres. Que tipo de livros são esses, rapaz? Continua Tony. Rodolfo fez-lhe uma breve descrição dos clássicos da literatura que já tinha lido, o que o surpreendeu verdadeiramente. Vou contribuir um pouco nesses momentos noturnos de leitura que tanto aprecias, Rodolfo.
Acho que já tens idade para ler outro tipo de literatura. Tony foi ao armazém, abriu a gaveta fechada à chave de uma secretária bastante velha que se encontrava a um canto e na qual fazia a contabilidade da sua atividade diária como comerciante, e tirou um livro. Já leste algum livro de Karl Marx, Rodolfo? Penso que vais gostar deste tipo de escrita, de quase tudo que constitui a mensagem deste autor e que é bastante diferente daquilo que tens lido até este momento. Sei que és uma pessoa com um sentido coletivista, que tens um coração de ouro, que pertences ao povo e que tens a coragem suficiente para lutar pelo povo. Penso que não estou enganado. As palavras de Tony denotavam um conteúdo nitidamente político. A mensagem estava bem presente quando tinha dito lutar pelo povo. Para ser franco, Tony, nunca pensei nisso e não compreendo inteiramente o que me quer dizer, mas posso-lhe já afirmar que nunca li nenhum livro desse escritor. Só depois de o ler é que me poderei pronunciar sobre as suas ideias, sobre a sua mensagem, que, se bem entendi pelas suas palavras, é coletivista. Olha uma coisa, rapaz. Sei que já passaste por momentos muito difíceis na tua vida. Os acontecimentos que me descreveste e que ocorreram com o teu pai devem ter-te marcado profundamente, mas ao mesmo tempo tenho a sensação que tudo aquilo por que passaste te tornou resistente à dor e ao sofrimento. Isso deve ter-te preparado contra quase todo o tipo de adversidade, o tipo de coragem que a maior parte das pessoas não possui. Por que é que me está a dizer isto tudo, Tony? Existe alguma coisa que me queira dizer ou que quer que eu faça? Não tenho nenhum problema em falar abertamente, porque já sabe perfeitamente bem que eu sou 100% leal para com a sua pessoa. Eu sei disso, Rodolfo, e agradeço por sentires isso por mim. Olha, vamos fazer assim. Lê primeiro esse livro que tens nas mãos e depois falamos com mais calma. Sei que tens a inteligência suficiente para o interpretares, assim como para entenderes a minha intenção ao dar-te a ler este tipo de literatura. Outra coisa, não mostres esse livro a ninguém, sem exceção, mesmo em relação ao teu amigo José. Depois de se despedir e agradecer a Tony, voltou para o armazém e preparou-se para comer a refeição que o esperava numa mesa circular onde ambos costumavam juntar-se durante o almoço ou para jogar às cartas. O livro que Tony lhe tinha dado despertava-lhe uma enorme curiosidade. Nessa noite foi-se deitar, mas contrariamente ao que fazia, ler 2 ou 3 dúzias de páginas e adormecer, quase devorou a leitura de todo aquele livro numa só noite. Na manhã seguinte, despertou com o sol a penetrar pelas pequenas janelas do armazém. Levantou-se bruscamente, encaminhando-se para o espelho da pequena casa de banho existente. Olhou para a reflexão do seu rosto e, nesse momento, no seu íntimo, apercebeu-se que alguma coisa se tinha passado, como se ele já não fosse mais a mesma pessoa da véspera. Para ele, e independentemente das conotações políticas que pudessem eventualmente ocorrer, a sociedade deveria viver na base da partilha de bens e de serviços. Rodolfo tinha sido habituado a partilhar tudo o que tinha com os que o rodeavam, mesmo a pobreza. Por esse mesmo facto, a sua teoria era comunitária, mesmo populista de uma certa forma, mas ignorava todos estes termos, não fazendo conotações com ideologias políticas. A leitura deste livro foi o despertar de Rodolfo para novas noções coletivistas que se identificavam com as suas convicções, uma explosão de ideias que mais tarde o iriam conduzir a assumir plenamente opções políticas. Depois de Marx, leu Lenin, acompanhados por algumas revistas periódicas da época que Tony lhe trazia e que refletiam tendências e ideias políticas ligadas a um espírito anarquista. Tony não se tinha enganado sobre a sua pessoa. Dado o seu passado, o espírito de Rodolfo era de um autêntico anarquista, onde a crítica e a revolta estavam constantemente presentes, mesmo que escondidos atrás de um rosto de um jovem bem-intencionado. Começou a juntar as peças daquele puzzle que o intrigava desde algum tempo, o que o fez suspeitar sobre a verdadeira origem das reuniões que ocorriam periodicamente no armazém de Tony. A sua imaginação fez-o sonhar com aventuras revolucionárias nas quais participava ao lado dele, sem pensar que muito em breve esses sonhos se poderiam transformar em pesadelos e conduzindo a acontecimentos que ele nunca poderia imaginar.